Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Rafael, sou estudante de medicina, influenciador e instrutor de dança, um dos fundadores da Liga de Saúde e Sexualidade. E hoje a gente está aqui com. Eu sou o Hudson, sou também um dos fundadores da Liga de Saúde e Sexualidade, sou estudante de medicina e hoje a gente está aqui com a nossa convidada especial, Willan. Se apresenta um pouco, Oi, pessoal. gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou Willa Mendonça, criadora de conteúdo digital e modelo também do ramo da moda. E também faço alguns trabalhos envolvendo o mundo da moda, além de ser um corpo trans. Então, para a gente começar aqui os nossos assuntos, os tópicos que a gente vai tratar hoje, eu queria que cada um aqui falasse um pouco das suas vivências, como que você se encontra, como é a sua vida dentro da comunidade LGBT. Olha, eu particularmente, graças ao meu ciclo de amizade, eu me sinto muito bem incluída e também muito bem respeitada. Eu sei que muitas pessoas não têm acesso a isso, principalmente da comunidade LGBTQIAPN+. Porém, eu tenho muito esse acolhimento e me sinto muito respeitada, tanto em questão familiar, como dos amigos, como eu disse também, e também no meu âmbito profissional. Eu sei que eu também poderia ter alcance de muitas outras coisas, mas não tenho nada a reclamar em relação a dentro do meio LGBTQIAPN+, em si. Fora disso, aí tem outras questões, né? Mas graças a Deus eu me sinto muito bem acolhida, muito bem pertencente. Eu me sinto que eu me pertenço muito neste meio, justamente por ser muito respeitada e muito bem acolhida. Eu, apesar de ser uma pessoa privilegiada e estar numa faculdade de medicina, eu pretendo futuramente trabalhar com a população LGBT, né? Eu tenho várias referências de profissionais muito bons nessa área. O psicólogo Guilherme Lima, Dr. Maravilha, Dr. Ricardo Cores, a doutora Maju, que são profissionais que trabalham com a parte de saúde sexual e a população LGBT e são profissionais que eu admiro muito, pretendo trabalhar aí nesse campo para ajudar um pouco na questão da saúde LGBT mesmo. Então, como você, eu também considero que eu sou bem acolhido, também por estar num local de privilégio dentro da própria comunidade. Eu sou bissexual e desde sempre no meu ciclo de amizades eu sempre fui bem acolhido. É, Agora nem tanto, por a gente estar num espaço elitizado, faculdade de medicina, particular. Então, tipo, a minha vida inteira eu tive que ocupar um lugar que não era para eu estar ali, porque eu vim de uma família muito pobre, eu sou ProUni, então só tô aqui porque eu estudei e consegui a bolsa. Então, assim, ainda enfrento alguns problemas por estar num local onde eu sou a minoria da minoria, mesmo que dentro da comunidade eu não seja o Sim, Você mais esteja em um local marginalizado, entendeu? Sim, privilegiado. entendo. Então tem alguns problemas que, claro, nada grandioso de me preocupar tanto igual outras pessoas fora daqui passam por coisas horríveis, nada comparado a isso. São mais microagressões que a gente sofre, que a gente identifica padrões, mas fora isso, também tive a sorte de ter uma vida tranquila nesse sentido. Não, e é um ponto muito interessante essa questão de você falar sobre os seus privilégios, porque muitos não têm noção do privilégio e acham que, ai, eu tô sofrendo e tudo mais. Mas até, como você disse, seus privilégios, você passa por algumas situações específicas, mas você tem noção que mesmo você passando por essas situações específicas, você tem privilégios acima disso também, que muitos também fora daqui não têm. Até porque Exato. dentro mesmo da comunidade LGBT existe essa discrepância, né, de privilégios para Sim. uns e para outros. Dentro da própria comunidade existe essa discriminação. Isso já leva a gente para o próximo tópico, que é um tópico da marginalização dos grupos. Então, assim, se vocês quiserem compartilhar alguma experiência que vocês tiveram de algum desafio, preconceito que enfrentou na caminhada até aqui. Eu. Isso é um tópico muito complexo, porque a comunidade LGBTQIAPN+, em si, é uma comunidade que ela, todo tempo é muito atacada. E falar sobre ataques que a gente sofre dentro da própria comunidade, eu acho que já é algo que acaba realmente pisando em ovos, justamente pelo fato de que vamos expor o nosso lado mais fraco, que é o de fora que já ataca nós. Vai usar do seguinte argumento: até eles se atacam. Quem sou eu para não atacar? Só que, infelizmente, é algo que deve ser falado. Porque no início, eu, tipo assim, quando decidi seguir nessa carreira de influenciadora digital, criar conteúdo de moda e tudo mais, eu sofri muito hate e muito preconceito
de pessoas da própria comunidade, principalmente os homossexuais padrões. Tipo assim, é a caricata, isso, aquilo. Só que aí, com o tempo, eu percebi também que a visão que as pessoas têm de uma pessoa trans é uma visão X que a sociedade impõe. A partir do momento que você mostra que eu, como uma pessoa trans, eu sou muito mais além daquilo que a sociedade impõe como um corpo trans, as pessoas começam a colocar mais respeito. E eu acho que é uma linha muito tênue, porque essa imagem que a sociedade impõe de um corpo trans é uma imagem que a sociedade impõe, não é que um corpo trans carrega para si. Então, até mesmo esse corpo, que não é igual ao meu, mas que é um corpo trans, merece um respeito também, como o meu também merece. E aí, dentro desse âmbito de que você pediu para dar exemplo de se você teve algum momento que você encontrou dificuldade nessa jornada e tudo mais, no início eu encontrei muita. Nossa, eu era chamada de caricata, de a mal formada, porque no início eu comecei a criar muito conteúdo de roupas de brechó. E aí, Amanda, ela quer fazer, já é trans, ainda quer fazer conteúdo de moda, usando roupa de brechó, só acaba virando mais chacota. Então, tipo assim, o preconceito da própria comunidade esteve presente. Só que, graças a Deus, hoje em dia, não sinto mais isso, graças a Deus. E os que também falam de mim... Deixa eu falar. Deixa eu falar, né? Eu, enquanto um homem gay, branco, privilegiado, não tive nenhuma experiência, assim, de uma discriminação, sabe? Não, pelo menos que eu tenha visto, eu tenha levado ao pé da letra como uma discriminação, assim. Mas tem uma pesquisa da ABGLT que apontou que mais de 60% dos LGBTs que foram entrevistados já sofreram algum tipo de discriminação no âmbito da saúde. E também um estudo da Lancet Global Health documentou casos em que pacientes trans são maltratados ou recebem atendimento inadequado devido à falta de compreensão sobre a identidade de gênero. Então, os médicos acabam discriminando essa população no atendimento, às vezes por não entender o conceito de gênero, não entender o que aquela pessoa passa. Claro que não só por isso, né, mas acaba que a falta desse conhecimento dificulta ainda mais, né, o acesso dessas pessoas. As pessoas têm uma visão binária de gênero, que foi ensinada que ou é XX ou é XY. Só que quem estuda sabe que não é isso, que não existe só XX, XY. Tem aí um espectro muito amplo no meio disso tudo, que tem várias expressões, e o gênero é uma performance. A gente tem exemplos na natureza mesmo de que um animal que nasceu com aquele cromossomo, se ele for colocado numa situação que exige que ele performa o gênero que não foi o que ele nasceu, ele vai cumprir aquele papel, que é uma performance. A gente está aqui, eu fui criado como homem cisgênero, e aí eu estou cumprindo esse papel que foi imposto a mim, porque calhou de eu também me identificar com esse papel. E aí as pessoas não entendem que existe outras possibilidades e que não tem nada de anormal nisso, né? Eu sigo uma influenciadora chamada Brianna, não sei se vocês conhecem. Ela é uma trans não binária. Conheço. E aí ela fala sobre essa questão que o gênero para ela é uma forma de se expressar. Que ela é uma pessoa trans não binária. Uma pessoa trans não binária é uma pessoa que não se identifica nem com o gênero feminino, nem com o gênero feminino, nem com o gênero masculino. E aí, só que a forma dela se vestir, a forma dela se portar para a sociedade é numa expressão de gênero feminina. E aí eu acho isso muito interessante, porque ao mesmo tempo que ela não se enquadra dentro do espectro feminino, dentro do espectro masculino, ela se sente à vontade em expressar até artisticamente como um corpo feminino. E aí as pessoas falam, isso buga minha cabeça, eu não entendi absolutamente nada do que você explicou e tudo mais. É aí que tá. Quando eu escuto isso, por exemplo, se eu sou uma pessoa de fora e escuto uma pessoa falando sobre isso, eu vou ficar tipo assim, gente, que interessante. Eu preciso estudar sobre isso. Eu preciso procurar informação sobre isso. Só que hoje em dia as pessoas querem as coisas muito mastigadas e praticamente na mão. Sim. E aí, quando a gente tem muita informação, a gente evita de passar por algumas situações, como, por exemplo, algum tipo de preconceito, saber se dirigir à pessoa da forma correta e tudo mais. E eu sempre uso a Brianna como referência, porque quando eu estava no meu processo de transição, ela foi meu primeiro contato do mundo digital. E eu tive a oportunidade de conhecer ela. E, assim, nossa, foi uma das minhas maiores experiências, porque naquela fração de segundo de conversa que eu tive com ela, eu absorvi tudo, eu parecia uma esponja. Eu absorvia tanto. E aí eu fui entender mais sobre essas questões de gênero, sexualidade, sobre essa questão de se expressar para o mundo. Então, eu acho muito importante as pessoas
quando escutarem algo extremamente complexo, mas que elas conseguiram absorver pelo menos um pouquinho e ficou alguma dúvida, procurar conhecimento. Porque a partir daí você acaba, querendo ou não, se tornando mais inteligente, né? E, consequentemente, você acaba evitando de cometer algumas gafes e preconceitos. Eu acho que o conhecimento é a chave pra tudo, né? Principalmente Sim. nessa parte. Porque as pessoas têm medo daquilo que elas não entendem, não conhecem. Não só o medo, né? Mas aí elas acabam fechando uma porta para aquilo. E você buscar entender isso que você não sabe vai te ajudar aí até no seu processo de socialização com as pessoas, no geral. Exatamente. A ignorância das pessoas e a falta de... Eu acho que é falta de interesse mesmo, porque no mundo que a gente vive hoje não é difícil você... Tem informação. Então, assim, é falta de interesse mesmo, é a pessoa ser cabeça fechada. E essa estigmatização, ela cria muros e impede a gente mesmo de ser um humano, que é o que a gente está aqui para interagir, viver e compartilhar experiências. Então, assim, ao invés de construir pontes, as pessoas ficam construindo muros e cada vez colocando elas em caixinhas e você só pode interagir com quem tá na mesma caixinha que você, porque, sabe? E também sobre essa parte de experiências ruins, eu lidei com isso desde a infância, porque também falei que eu sou professor de dança, né? Quando eu era pequeno, sempre foi me falado que a forma que eu dançava não era a forma que um homem deve dançar. Então eu falava, mas eu acho muito bonito, muito interessante essa performance feminina. Eu tenho ciência do meu limite. Eu sei que, tipo, tem um limiar aqui. Eu não vou me sentir confortável dançando de uma forma tão feminina. Não é porque eu não quero, é porque eu tenho preconceito. É porque eu consigo me sentir bem até ali, até aquele ponto. E aí, esse ponto já é maior do que as pessoas podem aceitar. Então, minha família, no início, ela tinha uma resistência com isso, até, foi o que você falou, no início você sofreu, até você provar o seu valor. Exato. Foi o que eu fiz. A partir do momento que eu passei a ganhar dinheiro com dança, que explodi no TikTok, comecei a fazer parceria, apareci no Instagram da Anitta 3 vezes, aí as pessoas falam assim, opa, peraí, então, ó, ele tá dançando igual gay, mas tá dando resultado. Então, Você acaba saindo de um patamar para outro pelo olhar das pessoas, né? exatamente. E todo mundo da comunidade tem o tempo todo que se provar mais do que uma pessoa. Nossa, mil Total. vezes, total. Eu comecei a ver. É porque o meu trabalho em si como influenciadora nunca foi voltado para Itubiara e região. Meu trabalho em si como influenciadora sempre foi voltado para cidades de fora e alcançar marcas maiores. Como, por exemplo, já fiz trabalho para Arezzo, já fiz trabalho para Patibô, já fui embaixadora de uma marca chamada Pale Beauty, que é é a terceira maior marca de cosméticos no âmbito nacional. E assim, eu comecei a ver que o meu trabalho começou a ter valorização aqui dentro da cidade, ainda assim, muito pouco, a partir do momento que eu consegui alcançar esses trabalhos e, consequentemente, comecei a ser uma pessoa mais ativa no São Paulo Fashion Week, que é a maior semana de moda da América Latina. E assim, depois disso, eu percebi muito a virada de chavinha na cabeça de alguns comerciantes. Ainda há muito aquele preconceito, mas as pessoas começaram a me respeitar como profissional, sabe? Não começaram a ver ela aquela influenciadora trans, mas sim elas começaram a me ver como ela é a Willa Mendonça, criadora de conteúdo de moda. E é exatamente como o Hudson falou. Você sai de um patamar E passa para um outro. e passa para o outro. As E na hora pessoas- Você acaba ganhando mais respeito, as pessoas passam a te ver diferente e você não mudou. Exatamente. E aí, quando você chega nesse patamar, ainda você começa a perceber que ainda tem outros e outros e outros. É porque realmente, como a gente estava falando no início, você precisa fazer algo muito grande para as pessoas te darem credibilidade. Porque até você não fazer esse algo muito grande, você é aquilo que as pessoas te enquadram. E aí você tem que fazer isso em todas as áreas, né? Por exemplo, a gente teve que passar pra medicina pra provar o valor profissional, vamos dizer assim. Não, e eu Sim. imagino o quanto é pesado, porque, assim, a imagem que a gente tem de doutores e doutoras é a imagem padrão que a sociedade exige, né? Aí, quando, aquele doutor ali, ele é gay, ou aquela doutora ali, ela é sapatona. Isso já, infelizmente, por causa de todo o preconceito. Nossa, mas será? E isso a gente vê a variedade de corpos que a gente tem aqui dentro da faculdade, que não é segredo pra ninguém, todo mundo sabe que a grande maioria é hétero e branco. A gente pode contar nos dedos pessoas de cor que tem dentro da nossa sala. Sim. E às vezes ocorre uma
falta de identificação de grupo dentro daquilo ali. A gente organizou um dos maiores projetos que já teve de liga. Eu vou dizer o maior, porque eu acho Eu que diria o ninguém maior também. nunca fez uma coisa assim. A gente fez uma Modéstia à jornada parte. com a Secretaria De Saúde do Estado. A gente chamou o pessoal do estado inteiro, o pessoal veio de Goiânia, de várias cidades, e organizou vários dias aqui de projeto, de palestra. A gente fez visita em presídios, fez várias coisas, e as pessoas da faculdade olhavam e falavam assim, nossa, mas o que tá acontecendo? Esse evento no auditório, tipo, tudo decorado, bonitinho. Eu acompanhei, eu achei icônico, eu tinha até comentado com o meu amigo Muriel. E aí, ele foi aberto ao público? Ou não? Não, foi só o pessoal da É, faculdade o e pessoal alguns da faculdade convidados. e alguns convidados, mas foi aberta ao público dos profissionais das UBS da cidade. Sim. O Thiago convidou. E aí, eu tinha até comentado com o Muriel que eu ia tentar procurar saber se era aberto ao público que eu queria participar, né? Só que aí caiu numa semana que eu tinha um evento de moda que é o Maria Fashion Week. E aí não deu pra vir. Só que aí... Mas também não era aberto ao público, não ia ter como eu vir. Mas eu Mas achei... fica aí uma ideia, porque a gente vai voltar a fazer esse projeto, né? Ele é pra ser anual. Esse Gente, ano não deu, mas ano que vem a gente vai fazer. A gente eu pode achei colocar aberto. icônico e muito bem organizado, porque vocês deram local de fala para pessoas de fato que entendem de todo o rolê. Vocês não A colocaram... Sara veio aqui falar. Ai, eu amo a Sara. Eu sou uma pessoa, assim, meio Ela é suspeita incrível. pra falar sobre ela. Mas, tipo assim, vocês não colocaram... Dando um exemplo, assim, vago, né? Vocês não colocaram uma pessoa branca pra falar sobre a vivência de uma pessoa preta. Gente, vocês foram muito icônicos. Foi muito bem organizado. Parabéns. Eu acho que a faculdade em si deveria valorizar muito isso. E, de fato, deu um grande burburinho, tá? Porque no meu ciclo de amizade... foi falado sobre esse evento, que realmente foi muito bem organizado. O meu amigo lá de São Paulo me mandou mensagem pra falar disso, que chegou pra ele. Então, tipo assim, parabéns mesmo. Vocês Obrigado. entregaram Saiu tudo. até no jornal, né? Ah, gente, foi tudo, foi E tudo. isso que você falou de dar voz a quem tem a vivência. Foi até um dos pontos que, no final do último dia, teve até um atritozinho, porque a gente colocou um professor preto para falar sobre racismo, e aí teve um aluno branco que discordou da fala do professor. Que, assim, não teve nada demais, não era como se a gente estivesse Sim. super Impondo militando, ali. sabe? A gente tava falando coisas normais. Tá falando teve- sobre vivências dele. Sim. A gente teve um momento que foi marcante pra mim, que é a Gabriela da nossa sala. Ela é uma das poucas pessoas de cor que tem na nossa turma. E aí ela fez um depoimento pra gente nesse momento que a pauta era racial. E ela falou da vivência dela como aluna preta dentro daqui da faculdade. Então, depois desse momento, de duas pessoas pretas, no momento de identificação ali, chegou outra pessoa que não tem nenhuma daquela vivência pra falar, não, isso que você tá falando tá errado. Então, assim, E foi um momento lindo, assim, sabe? Eles se emocionaram. Foi tipo um momento de reconhecimento ali, sabe? Dela vendo um profissional bem sucedido ali na frente dela, falando sobre vivências que ela também viveu. E aí, tipo, a pessoa vai e quebra todo o rolê, né? É porque aquele rolê, né? Quando a educação não é libertadora, exatamente. E em relação à população trans, a gente sabe que ela enfrenta uma dificuldade ainda maior do que o resto da população LGBT, principalmente no acesso à saúde, né? Quais que vocês acham que são as maiores barreiras, assim, que a população trans enfrenta? eu acho que a maior barreira e a principal, e eu volto a tocar nessa tecla, porque antes de começar a gente estava conversando sobre essa questão, é a falta de humanidade que todo mundo tem com o corpo trans. Eu acho que isso é um dos fatores principais. Eu acho que para um corpo se sentir acolhido, ele precisa ser humanizado, de fato. E para esse corpo ser humanizado, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser amado, ele precisa ser pauta, e ele precisa ser mais visto, ele precisa ter o seu local Ser enxergado, né? ser enxergado. Ele não tem que estar nesse local de ser invisibilizado. E o corpo trans, gente, em todos os aspectos, em todos. O Brasil é o país que mais mata corpo trans. Ele é o primeiro em suicídio, ele é o primeiro em crime contra corpo trans, ele é o primeiro quando se trata de coisa ruim, o Brasil é o primeiro. E aí, essa falta de humanidade com o corpo trans acaba dificultando até mesmo no âmbito de saúdes públicas. Porque o médico que ele não é humanizado para atender um corpo trans, a primeira coisa que ele vai fazer é se dirigir para a mulher trans ou para um homem trans com o pronome errado. O médico, quando ele não é humanizado para atender um corpo trans, a primeira coisa que ele vai fazer é
ficar nervoso na hora do atendimento. E isso é crime, né? Porque tem uma portaria do Ministério da Saúde que obriga sim, né? Os médicos a usarem o pronome correto, porque é o certo, né? E é um fato que é muito delicado essa questão sobre a saúde, porque existem várias obrigações dentro das saúde públicas, principalmente para esse público, e que você não vê. Só tá no papel. Só tá no papel. Exatamente. É aquele negócio, existe a política, mas ela tá sendo implementada? Porque existe o Ministério da Saúde, ele tem uma política de saúde integral à população LGBT, mas a gente vê ela sendo empregada porque tem um estudo da USP que eu trouxe aqui, que fala que a falta de conhecimento dos profissionais de saúde sobre a transição de gênero e a hormonização da população trans resulta em diagnóstico impreciso e aumento do sofrimento dessa população. Então, até na parte de diagnóstico está como que fala, dificultando, porque o médico, ele, por não conhecer a realidade das populações trans, o local onde ela se encontra, os tipos de doenças que elas são mais vulneráveis, a vulnerabilidade em si dessa população, ele vai fazer o diagnóstico errado, vai submeter esse paciente a um tratamento inadequado, a coisas que vão gerar danos ali iatrogênicos, né? Esses danos iatrogênicos são danos que a pessoa sofre devido a um procedimento médico, qualquer que seja, sendo que ela não precisaria disso, e simplesmente pelo fato de ser trans. Porque se ela não fosse, esse médico teria um outro olhar sobre ela, e atenderia ela, o atendimento seria outro. E eu acho isso muito. Quando eu paro pra pensar, eu fico tipo assim. Você estudou. São quantos anos de faculdade de medicina? 6. Você estudou 6 anos para você se tornar um médico. Creio eu que se você estuda 6 anos para uma coisa, é porque você quer ser ou muito bom ou melhor ali. E quando você pega esse diploma de formação, tem um juramento. Que é tudo mais. Você fez esse juramento. Para você chegar numa sala de consultório, receber uma pessoa trans e atender ela mal, sabendo que aquela pessoa ali, ela já passa por várias outras questões perante a sociedade. E quando é um local para ela se sentir acolhida, porque ela está indo cuidar da sua saúde, que já é algo extremamente limitado para um corpo trans. Se ela vai ali, ela já está numa situação difícil, né? Porque ela não enxerga ali como o espaço dela. Exato. E aí você acaba sendo mal atendida. Eu tenho uma amiga que ela foi num lugar X, o médico colocou luva, colocou máscara, colocou touca pra atender ela. Gente, tipo assim, o que é isso? Ela tá com alguma doença venérea? Eu não tô entendendo. E ela saiu do consultório, ela já me ligou nervosa, chorando, pra ver se, amiga, o que foi? O que tá acontecendo? E ela, a primeira consulta dela, pra ela começar a querer se hormonizar. E foi uma das coisas que eu menos entendi, foi isso. Porque, tipo, se ela tá indo nesse médico, esse médico ele já... é especialista nisso, então, ele é pra isso. Pra que ele atendeu ela assim? E assim, ela não tinha nada. E mesmo se tivesse? Sim. Ele não faria isso se fosse uma outra pessoa. Óbvio que não. Óbvio que não. E é na onde que me pega muito, porque é desde os pequenos gestos até nos gestos maiores, a gente vê que o nosso corpo em nenhum momento é humanizado. Até porque nem quando precisa mesmo de determinado equipamento de proteção, normalmente as pessoas não usam. Exatamente. Então, Fato. Eu duvido que na pandemia ele tava desse jeito. Eu duvido. Também sobre o que vocês estavam falando, tem a visão do médico sobre os corpos LGBT, mas também trazendo pro inverso, o Hudson falou, a pessoa trans, ela não vê aquela unidade de saúde como um lugar dela, de acolhimento. Por quê? Também é o que a gente estava falando agorinha, falta diversidade de corpos já na faculdade. Qual a chance dela ser atendida por uma médica trans? Então, ela já sabe que... provavelmente ela vai ser atendida por um profissional cisgênero. Será que ele vai me entender? Ele vai saber as minhas dores? Ele vai saber o que eu preciso? Provavelmente, ele não vai saber ao pé da letra, né? Então, o mínimo que ele tem que ter feito é estudado para aquilo. E mesmo assim, acontece esse tipo de coisa. E em toda essa questão da minha saúde mesmo, falando sobre o meu lado pessoal, em todas as minhas consultas que eu já tive e tudo mais, porque eu não me hormonizo. Mas eu não me hormonizo por causa de 2 fatores. O primeiro é que eu fiz uma consulta e o médico falou pra mim que não era viável pra mim me hormonizar. E o segundo, porque eu realmente não tenho esse interesse. Mas em todas as minhas consultas que eu tive, desde com profissionais voltados para essa área, para a comunidade e população trans, e até mesmo em postinhos de saúde, de cidade mesmo e tudo mais, principalmente interior,
todas as minhas experiências, as melhores foram quando eu fui atendida por um médico que era gay ou por uma médica lésbica. O que você está querendo dizer com isso? A comunidade LGBTQIAPN+, ela tem um lado mais afetivo aflorado. Por quê? Ela já é muito marginalizada. E quem apanha... Ela já se enxerga ali. Exatamente. Então, assim, quem apanha demais e faz parte daquele grupo que apanha, quer acolher. Então, todos os atendimentos que eu tive com alguém da comunidade em si, eu fui muito bem atendida. Eu fui muito bem recebida. E, assim, de uma forma e de um carisma, assim, surreal. Agora, os que foram fora disso, super muito seco, muito frio. A forma de se dirigir a palavra para mim, quando errava, eu não fazia nem questão de perguntar como eu gostaria de ser chamada. Então, assim, eu acho que, igual você disse, quando a gente vê um dos nossos ali sentado do outro lado da mesa, é aquela sensação de, ai, tô tranquila, eu vou poder me abrir, eu vou poder realmente falar as minhas dores e o que eu sinto, qual que é o meu problema, o que eu tô passando, por que o meu corpo tá assim, por que o meu corpo não tá assim. Porque muitas das vezes, principalmente o corpo trans, ele tem aquela, tipo, não se sente à vontade de falar tudo o que tá sentindo, porque tem o medo do profissional tratar Do mal, julgamento, né? ou tipo, mas você sabe que você está sentindo isso porque você está fazendo aquilo ali, né? Mas o porquê que aquela pessoa está fazendo aquilo ali? E a gente tem que falar também de coisa boa, né? Que aqui em Tumiara a gente tem o primeiro ambulatório transexualizador feito no Brasil, numa cidade do interior. Eu amo isso, eu falei isso pra Tumiara todo é mundo. pioneiríssimo nisso. E o Thiago, que é o nosso orientador da liga, ele é um dos que trabalham lá, né? E eu acho isso incrível, porque deveria toda a cidade ter, deveria, né? Mas Itumiara, sendo pioneira nisso, já mostra que, claro que por lutas, né? Nada que a gente conquista é cedido, assim, né? Tudo vem de lutas sociais e de políticas públicas. Mas é um dos motivos dessas políticas do Ministério da Saúde estar sendo aplicada fora, além dos centros de metrópoles, né? Não, e toda vitória tem que ser comemorada, como diz a minha mamãezita Erika Hilton. Qualquer passo pequenininho deve ser comemorado. E eu acho essa questão do ambulatório trans aqui na cidade ser muito icônico, porque Itubiara é uma cidade extremamente preconceituosa. Sim. Em Goiás. Em Goiás, interior de Goiás. Assim, gente, isso já é uma vitória e é um avanço para a saúde em si, voltada para essa questão do corpo trans em si, muito grande. Eu, particularmente, já vou ter uma reunião daqui 2 semanas com os candidatos que ganharam, né, a eleição lá de Araporã, porque eu quero ver se eu consigo fazer algo para Araporã também ter um ambulatório trans. Porque, gente, é um acesso a uma saúde e ajuda muito uma comunidade que chega no hospital, assim, tem gente que faz questão de colocar para ser o último a ser atendido. E chega no ambulatório trans, sabe que vai ter esse acolhimento. Tem algumas coisas que devem ser melhoradas e devem ser avançadas? Tem. Mas, cara, tem tanta Já coisa... é um avanço, né? Uhum. É igual você falou, já é um passo pequeno. É pequeno, mas já é um passo. Sim. Exato. Uma das coisas que o professor nosso, que também trabalha lá, falou no início da faculdade, ele comentou que o NABS, que é o Núcleo de Atenção Básica à Saúde, ele tem outros serviços além do ambulatório transexualizador. Depois que abriu o ambulatório, ele já carregou um estigma. Por quê? Lá também é centro de tratamento para doenças Sexualmente sexualmente transmissíveis. transmissíveis, ISTs. Então, assim, fulaninho tá indo no NABS. Então, ou ele é trans, ou ele tem HIV, ou... Então, assim, as pessoas já ficavam assim. Então, já o quê? Criava outra barreira. Porque apesar do serviço estar ali, às vezes o profissional de saúde tem que ir até o alvo, buscar ele. Fala assim, vem aqui que a gente vai te ajudar lá no ambulatório. Porque essa procura, ela já foi diminuída, porque a pessoa não... Pelo local que foi estabelecido. Pelo né? local de ter esse estigma de será que alguém vai ver eu chegando lá? Sendo que lá, tipo assim, é um local que tem vacinação de criança. As mães levam os filhos Tem lá diversos outros atendimentos lá. vários. É o centro de epidemiologia da cidade. Então, assim, já criou essa barreira. Então, ele falou que, realmente, enfermeiros, o ACS, o agente de saúde, às vezes tem que fazer esse serviço. De ir até aonde que tá a maior parte da população transexual. Infelizmente, são garotas de programa.
Por quê? Porque não foi oferecido possibilidade dela ser outra coisa. Ela não tem aquela visão. Então, a gente tem que ir até lá, naquele núcleo, e falar, olha, tem esse serviço pra você. Você pode ser acolhida, ser atendida, o que você precisar. E aí, mesmo assim, elas ainda ficam um pouco receosas. Tipo, será mesmo que eles vão dar o que eu preciso? Até porque também a gente sabe que ISTs são muito correlacionados com a população LGBT, né? Principalmente o HIV. Então, você abrir um ambulatório transexualizador num ambiente onde já trata de ISTs, abre aquela margem para falar, é porque os dois estão juntos, ali Tão andam juntos, né? associados. Estão associados. E não é isso, né? A gente sabe que não é isso. Tanto que, recentemente, sobre a epidemiologia do HIV, a maioria de incidência dessa doença está sendo em população hétero. Sim. Porque a população LGBT sabe se prevenir. Ela já sofreu tanto com aquilo que ela já tem um conhecimento maior, sabe? Aí o que acontece? O hétero, padrãozão lá, privilegiado, já tem a doença. Aí sai, pega uma garota de programa, passa pra ela. Aí depois, quem passou a doença em si foi a garota de programa. Não foi, no caso, ele. E sobre essa questão que você falou lá do ambulatório, antes de eu vir pra cá, eu tava conversando com uma amiga minha que ela começou todo o processo dela de harmonização graças ao ambulatório. E no início ela tava com muito medo justamente por causa disso. A imagem que as pessoas associaram que quem vai lá no ambulatório ou é uma pessoa trans ou é uma pessoa trans que tem HIV. E, tipo assim, ela falou, amiga, se eu não tivesse, tipo, literalmente, coragem de ir lá e ver realmente na prática e na realidade, eu não teria tido acesso a profissionais incríveis e eu não estaria no meu... Ela já vai fazer 1 ano que ela está no processo de harmonização, graças a ele. Sim. E as pessoas... É porque é muito aquilo. Quando as pessoas têm muito medo, elas não tendem a querer conhecer. E o medo atrapalha o conhecimento. Sim. E voltando para a parte das políticas públicas, um dos desafios, além desse estigma de levar o acesso, também tem a parte da capacitação, porque a gente falou que não é um assunto muito discutido dentro do ambiente acadêmico. Eu falei que não tem diversidade de corpos dentro da academia de medicina. Sim. Então, também se encaixa em um dos desafios para concretizar essa política pública. E entra naquela questão que eu estava falando antes também. Eu acho que, sim, que é um papel fundamental da faculdade, principalmente faculdades que é voltada para o âmbito da saúde. Seja para a formação de médicos, psicólogos, dermatologistas, dentistas. Eu acho que tem que ter, sim, uma matéria para humanizar, sabe? Não só o corpus trans, mas humanizar o corpo real. Tipo, saber que cada corpo tem a sua batalha, saber que cada corpo tem a sua vivência e saber que tem alguns que têm batalhas 24 horas. 24 horas. Vivemos num país no qual um corpo trans é literalmente morto a cada 2 horas. Cara, o que é isso? E aí, quando chega num sistema de saúde para procurar recursos para tratar alguma doença ou tratar Ela alguma é violada agressão... de novo lá. Então, aí como é que vai? Aí como que vai? Recentemente não, uns 2 anos aqui em Tubiara, teve um fato que uma mulher trans, garota de programa, foi baleada ali na Afonso Pena, simplesmente porque o rapaz saiu da porta de casa, viu ela não estava na porta da casa dele, ela estava na esquina, que é o local onde praticamente todas as meninas de programa ficam. Ele decidiu dar um tiro nela, e o tiro pegou na perna. Aí, quando foram averiguar o fato, ele falou assim que ele quis dar um tiro nela para assustar ela. Gente, tiro a gente não dá nenhum bicho. Deu um tiro nela. Aí, detalhe, quando ela foi procurar ajuda médica, ela foi negada no posto. Por quê? Porque ela estava se prostituindo. Vê se isso tem lógica. Meu Deus. Isso não existe. E foi também uma das coisas que a Willan tava falando antes da gente começar a gravação, que essa humanização, ela tinha que ter começado desde antes. Não é porque a pessoa Sim. entrou na faculdade que ela vai começar a aprender sobre aquilo. Sim. Já devia ter sido normalizado desde a educação infantil, educação sexual. Mas se as pessoas começam a criar muros desde o processo de tem que ter educação sexual desde o colegial ou antes do colegial e afins, quem dirá essa pauta de humanizar corpos, principalmente corpos trans? Sim. E se a pessoa, ela estuda aquilo desde sempre, por exemplo, eu não vou nem falar de educação infantil ou ensino fundamental 1, vamos falar de ensino fundamental 2 Sim. e ensino médio. Se eu estudo, eu vejo o sofrimento, a preocupação da galera conservadora principal se esse assunto for falado, talvez o meu filho vai querer virar uma dessas letrinhas LGBTQIA+. E aí, o negócio quem sã consciência
que nasceu se identificando com a orientação que foi dada a ele, o gênero que foi dado a ele, ela vai querer fazer escolher isso. essa possibilidade de sofrimento, que é o que a gente estuda, infelizmente, quando se trata de população LGBT. É do sofrimento. A gente não pouquíssimas vezes estuda as conquistas. Isso é reservado mais para quem já está dentro da comunidade, né? Então, assim, ninguém vai escolher ser trans. Ah, vou escolher levar um tiro na perna porque eu tô na esquina. Eu vou escolher ser gay pra levar uma lapadada na cara? Pois é, não tem lógica isso. É tipo, é muito. Não tem nem o que falar. Quem vai escolher é sofrer, cara. É, assim, uma ideia muito infundada pra mim. É tipo, Não tem cabimento. não tem cabimento. Eu fico, juro pra vocês, eu fico assim. Ai, foi uma escolha dela. Nossa, interessante. Eu escolhi entrar pra uma estatística que meu corpo, ele tem uma expectativa de vida só até 35 anos. 30, né? Porque o estudo foi refeito, agora é só 30 anos. Eu escolhi viver na, literalmente, escuridão da sociedade. Eu escolhi não ser um corpo afetuosamente carinhoso, que possa receber amor, respeito. Eu escolhi tudo que há de ruim pra mim, gente. Pelo amor de Deus. Não tem lógica. Não tem. Não tem. E eu acho que então falta formação de profissionais da saúde mesmo também adequada para isso, né? Profissionais, igual você falou, que estejam humanizados e que saibam Exato. acolher essa população, que não é necessário você entender o que passa na cabeça dela. Você não precisa entender, você precisa respeitar ela, você precisa acolher, você precisa fazer seu serviço, Eu né? acho que respeito é a base de tudo. E- E aí, depois desse respeito, pode vir essa questão de acolhimento, não, respeito e empatia. Você tendo respeito e empatia do seu lado, você vai ser um profissional, assim, Incrível. excelente, excelente. E é como você disse também, eu acho que quanto mais profissionais do meio dentro de uma sala de aula, eu acho que tem mais a passar aquela energia, realmente, aquela Sim. vibe, realmente, tipo, eu lutei muito pra estar aqui dando aula pra vocês, eu lutei muito pra ser esse médico, essa médica, pra ser essa advogada, ser o profissional que for. Pra vocês verem que é possível, é real, pessoas como eu estar aqui. E a partir do momento que você adquirindo conhecimento com esse tipo de pessoa, você começa a humanizar muito. Você começa a humanizar muito. Tem um dado aqui que, falando sobre a educação dos profissionais, reforçando que não é uma falta, tem pesquisas sobre isso, o que falta mesmo é o interesse. Tem a World Professional Association for Transgender Health, que é a Associação para a Saúde Transgênera. Então, assim, tem diretrizes disso. O que falta para o hospital, o corpo da faculdade estudar aquelas diretrizes e falar assim, não, vamos implementar isso aqui para o pessoal, porque eles precisam, eles vão atender uma pessoa que tem esse tipo de corpo. Então, falta, não é informação, é querer mesmo levar Implementar informação. essas informações. E hoje em dia, a pessoa falar assim, ai, mas eu não tenho conhecimento, eu não sabia disso. Eu tenho certeza que essa pessoa fica horas no TikTok. Meia horinha ali no Google, gente, dá uma pesquisada. E, assim, é complicado. Eu sei que é complicado, porque a gente sair da nossa bolha é muito complicado. Sim. É complicado até pra gente. Sim, muito. Eu, trabalhando com marcas grandes e tudo mais, a maioria do público das marcas que eu uso são pessoas cis, héteras, padrões extremamente privilegiadas. E é extremamente difícil eu entrar no meio dessas marcas. E a partir do momento que eu entrei no meio dessas marcas, eu consegui entender que realmente essas pessoas vivem numa bolha no qual elas têm acesso às coisas muito rápido, mas porque tem pessoas terceirizadas dando um acesso para elas. Vocês acham mesmo que elas vão ter a paciência e a disponibilidade de contratar uma pessoa para querer ensinar ela? Não vai. E você acha que ela vai querer ela mesma sentar e estudar? Não vai, não vai, porque essas pessoas tendem a querer o quê? Tudo muito rápido Mastigado. e mastigado. E também não é do interesse dela, né? Exato, exato. Por que que, assim, volto naquela questão de que as marcas hoje em dia e as iniciativas privadas, desde as escolas, as indústrias e tudo mais, faz a inclusão não porque eles querem. Para eles não é rentável fazer uma inclusão. Porque quando você vai incluir uma pessoa trans dentro da sua indústria, você tem que ter um curso ou alguma capacitação para os seus funcionários saber lidar com a pessoa trans. Acho errado, em um certo ponto, acho errado, porque a maioria das pessoas trans, elas querem ser tratadas da forma
Normal, Normal. que todo mundo trata, elas não querem ser enquadradas. Mas aí, por exemplo, eu vou contratar uma pessoa trans pra minha indústria. Aí essa pessoa trans vai passar por uma transfobia dentro da minha indústria, e aí essa pessoa trans vai sair da minha indústria e ela vai processar a indústria. Pra eles não é viável. Por que não é viável? Porque tem toda essa questão, porque eles sabem que a sociedade em si é preconceituosa. Mas eles fazem essa inclusão por quê? Porque eles não querem ser cancelados. A partir do momento que as pessoas pararem de preocupar com o cancelamento em si, que de certo ponto eu acho muito válido, porque é graças ao cancelamento muita coisa está acontecendo para o nosso bem, mas a partir do momento que as pessoas pararem de fazer pelo cancelamento, mas sim pararem de Pela fazer pelo causa em cancelamento si. e fazer pela causa e por quererem acolher, vai ser muito mais fácil. Mas para isso acontecer, o corpo tem que ser humanizado. E você, enquanto influenciadora, como você acha que a sua visibilidade, assim, na mídia pode influenciar esse tipo de população? Pode trazer essa população mais para perto de você? Ou, às vezes, você mesmo abrir caminho para essas pessoas? Olha, eu, como influenciadora, eu tenho plena noção do alcance que eu tenho, voltado tanto para a população LGBTQIAPN+, quanto para a população trans e também para a população heterossexual, esse povo privilegiado. Esse povo, ó, gente. Nada contra, tem até amigos que são. Mas eu tenho muita noção disso, porque todo o meu trabalho, eu acho que se vocês perguntarem para qualquer pessoa, ou a pessoa não vai conhecer, ou a pessoa que me conhece ela vai falar, nossa, eu nunca vi ela envolvida em alguma polêmica. Mas eu sempre vi ela muito ativa, principalmente em períodos políticos. E a partir do momento que... Eu sempre tive muita noção que eu tinha esse alcance e tudo mais, mas a partir do momento que eu tive a oportunidade de desfilar no São Paulo Fashion Week Pratear, que é a segunda marca, só tem 2 marcas do estado de Goiás todinha presente no line-up do São Paulo Fashion Week. E uma delas é a Tear. E a dona da Tear, a Teodora, ela é trans. E a coleção que eu desfilei para ela foi uma coleção que ela estava iniciando o seu processo de transição. E foi aquela do Cerrado? Sim. E foi um momento tão único e tão importante para mim, porque eu estava no momento no qual a coleção em si era muito importante, porque era uma virada de chave para a marca. E, consequentemente, eu estava ali sendo uma das pouquíssimas modelos com menos de 1,60 m na passarela e sendo um corpo trans. E depois que eu desfilei, eu recebi muita mensagem de meninas trans falando muito obrigada por você mostrar que eu não preciso ir para outro caminho, eu consigo ir para um caminho que eu sei que eu vou ter um futuro também. Muito obrigada por representar a gente, muito obrigada por você ser sempre muito ativa, muito obrigada por você ter entregado o seu melhor. E foi muito icônico, porque durante os bastidores eu dei algumas entrevistas, e uma das entrevistas foi para a Ellen Brasil e a outra foi para o próprio perfil do São Paulo Fashion Week. E me perguntaram como é que é o acolhimento da minha cidade em relação a eu ser uma pessoa trans e eu ser praticamente a única pessoa dessa região desfilando no São Paulo Fashion Week, sim. E aí foi muito forte para mim, porque foi um momento que eu tive que mentir. Porque eu não tenho esse acolhimento da minha cidade. Eu não tenho essa... Nossa, a Willan, ela realmente levando o nome da nossa cidade para fora. Porque morando em Araporã, numa cidade de 6 mil habitantes, já ter conseguido isso é muito grande. E, ao mesmo tempo, essa falta de interesse da cidade em si me pegou muito na hora, porque eu até gaguejei. Aí a repórter pediu pro rapaz que estava com a câmera dar uma pausa e falou assim, você quer que responda essa pergunta? Eu falei assim, não, pode deixar que eu responda. Aí eu tive que mentir. Eu tive que mentir porque eu prefiro evitar a polêmica. Porque quando se trata de nós, é sempre muita polêmica, sempre um lado muito dolorido, sempre um lado muito sofrido. Eu não quero romantizar a vivência e a realidade de um corpo trans. Nunca vou romantizar isso. Mas eu quero mostrar que um corpo trans, ele tem seus lados felizes também. E eu desfilar no São Paulo Fashion Week foi um lado muito feliz. Foi um lado meu que vai ficar marcado na minha memória, porque eu estava com as melhores pessoas possíveis assistindo eu desfilar. Eu estava com uma amiga minha de profissão, que sempre está no corre comigo. Eu estava com o meu melhor amigo, que é gay, e que quando eu estudava com ele, a gente falava sobre essa realidade, de tipo, ai, amigo, você sabe que um dia eu vou desfilar no São Paulo Fashion Week, né? E tem um stories meu, que tá no meu destaque, que eu tô falando sobre isso dentro do carro, indo provar o meu look no dia da prova. E eu falo assim, amigo, você lembra disso? A gente começa a chorar dentro do carro, porque, assim, era uma realidade tão distante, mas que, tipo, a gente visualizava a gente dentro de um Uber, indo pra prova de um look, porque eu iria desfilar e ele iria estar na primeira fileira me assistindo a desfilar.
Então, tipo assim, é algo que, mesmo eu sabendo que era muito distante pra minha realidade por eu ser trans, é algo que eu lutei, eu fui atrás. E eu consegui. Willam Mendonça, influenciadora digital, com 1,56 m de altura, trans, desfilou na maior semana de moda da América Latina. Tipo, Parabéns. ai, mano, eu Nossa. fiquei... Na hora que eu saí da passarela e meus amigos estavam todos esperando eu na praça de alimentação, acho que isso vai ficar muito gravado na minha cabeça. A primeira pessoa que me deu um abraço foi a minha amiga Vanessa. E aí, naquela hora que ela me abraçou, eu quase faleci, porque eu tava tão nervosa. E um fato super curioso, eu não lembro de nada dentro da passarela. Eu não lembro Nossa, de mas nada. então já era uma coisa que você tava desde pequena, Sim. já pensava. Uhum. E vocês viveram isso junto ainda, hein? Sim, não, foi muito emocionante pra mim. E eu escutei muito, muito que eu não ia dar conta, sabia? Aqui mesmo em Araporã, aqui mesmo em Tubiara, eu mandando mensagem pra alguns lojistas e tudo mais, assim, não tem como eu colocar você como influenciadora. Você é trans, não vão querer comprar na minha marca, não vão querer comprar na minha loja. Ou, tipo, até mesmo antes de ir, eu faço um esquema de levar marcas daqui pro São Paulo Fashion Week comigo. Eu recebi vários nãos, só que a partir do momento que foi anunciado que eu ia desfilar no São Paulo Fashion Week, aí entra aquela questão. Te colocam em um patamar diferente. E aí você passa a ser visto. Exatamente. E aí, também voltando àquilo que você falou, que do mesmo jeito que a sua amiga precisou de coragem pra ir até o serviço de saúde, você precisou de coragem pra ter esse sonho de desfilar. Sim. Porque sempre você escutou que isso não era pra você, né? Então Uma vez aconteceu comigo de eu levar um currículo de trabalho pra uma loja muito conhecida aqui na cidade, e aí o rapaz olhou a foto assim, olhou pra mim e me entregou o currículo, porque falou assim: seu único emprego vai ser na Afonso Pena. De jeito. Meu Deus. Nossa. A loja dele fechou. E então a gente chega aí nessa parte até que você falou de você enquanto influenciadora das redes de apoio, né? Você é uma rede de apoio, você acaba sendo uma rede de apoio. Igual você falou que as meninas te mandaram mensagem depois que você desfilou, meninas trans e que passaram a ser vistas e representadas em um lugar onde não é, normalmente elas se veem lá. E aí onde elas podem passar a se ver. E também é a proposta da nossa liga aqui também, né? Que é trazer essa visibilidade para a academia de medicina e também para os estudantes de medicina daqui conseguirem entender mais um pouco sobre essa realidade e serem um pouco mais humanos na hora de atender uma pessoa LGBT. E isso é muito importante, porque tendo porque ele é um projeto, não é? Sim. Sim. Tendo esse projeto, acaba que, querendo ou não, as pessoas ficam curiosas para saber do que se trata. E aí, o pontapé inicial é a curiosidade. Porque aí vai despertar aquele gatilho da pessoa querer saber. Se a pessoa realmente for uma pessoa que gosta de conhecer, gosta de sair da sua bolha, ela vai sair da bolha, ela vai querer procurar ter conhecimento. Então, assim, parabéns para vocês. Parabéns pela faculdade ter autorizado. Provavelmente teve algumas dificuldades. Teve algumas dificuldades, mas como eu volto a falar, temos que comemorar cada vitória. Cada passo. E assim, meninos, não desistam, continuam. Apesar de eu saber que deve ser completamente difícil conciliar estudos, carga horária de vocês e tudo mais, continua. Porque creio eu que é pessoas como vocês que vai fazer a diferença no mundo que precisa muito. Muito, muito, muito. Eu creio muito que pessoas como vocês vai ajudar a diminuir esses índices de população trans viver só até 35 anos, vai ajudar a diminuir esse índice da comunidade LGBTQIAPN+, ser a comunidade que mais sofre, ser as comunidades mais invisibilizadas, ser as comunidades que menos têm acesso à saúde, por pessoas como vocês, entendeu? Que a partir de como vocês vai disseminar aquela sementinha de conhecimento para pessoas que não têm coragem de procurar. É igual você falou da curiosidade, né? Como o Rafael citou mais cedo da jornada, as pessoas chegavam lá e falavam: o que é isso? O que tá acontecendo, né? O que é isso que tá aí? E as pessoas iam e viam que era a Liga de Saúde e Sexualidade. E, tipo assim, a Liga de Saúde e Sexualidade, sabe? Uma coisa... Dava pra ver um olhar, tipo assim, nossa, mas Tipo, pra que uma liga sobre saúde e sexualidade? e aí a gente Como trazendo que um se não projeto fosse? imenso desse, como se não fosse saúde, né? Não, e como que sexualidade não fosse algo que todo mundo vive, todo Todo mundo. Exatamente. E assim, foi muito gratificante pra gente. No final do projeto, eu até mandei um áudio no grupo chorando, porque eu tava muito feliz que a gente concluiu aquele negócio Nossa, inteiro. eu cheguei em casa e chorei de cansaço. Nossa, Eu imagino, cansaço. gente. Foram 3 dias seguidos, o dia inteiro. Eu imagino. Sabe? Foi assim, mas no final eu tava feliz, assim, porque a gente cumpriu o que a gente Sim. E queria. eu imagino que o cansaço também era por conta de que vocês queriam tudo que
tudo saísse Saísse perfeitamente. perfeito. Porque se acontecesse alguma coisa, É o era que você falou. A gente sempre tem que estar pisando em ovo em relação a isso. Exato. É porque A tudo esse que a tipo gente de vai fazer assunto. tem que ser feito o dobro. Uhum. O melhor, o fulano vai lá e faz um A, vocês precisam entregar um alfabeto completo para vocês não serem julgados. Eu sinto isso na pele. Semana de São Paulo Fashion Week, eu me sinto numa responsabilidade tão grande, não por ser uma das poucas daqui da cidade que vai, mas por saber que se eu faço alguma coisa errada com um corpo trans, nossa, é motivo demais. Eu começo a me programar para São Paulo Fashion Week 4 meses antes. Porque eu tenho muito medo. Você carrega um peso muito maior, né? Muito Porque grande. acaba que você tá levando o nome das outras pessoas trans junto. E momentos antes de eu entrar na passarela, o marido da Teodora, ele me abraçou e pegou e falou assim, eu sei o quanto você tá nervosa, porque eu sei o que você tá carregando. Mas vai e curte. É seu momento. Aproveita. E esse abraço dele foi tão acolhedor, porque, assim, era o que eu tava precisando, sabe? Era o que eu realmente tava precisando, porque eu tava muito preocupada com muita coisa. Tinha post pra entregar, tinha foto pra fazer, tinha que desfilar. E assim, meu Deus do céu, é um dos meus maiores sonhos. Se eu errar, se eu cair, vai ser motivo, vai sair em todo lugar. É muita gente da imprensa, é muita gente famosa. E na hora que ele me deu esse abraço, é aquele abraço de acolhimento que uma pessoa trans não tem o costume de receber, foi na hora que eu, ai, tá bom então, vou Tá entregar. tudo tranquilo. Aí deu tudo certo. E aí, entregou. E eu vi as roupas, gente, estavam lindas. Ai, eu amo. Eu amo. Muito obrigada. Acompanhei toda aquela coleção que você falou também da Tear, do Cerrado. Ai, Eu lembrei na hora que você falou. é lindo demais. Muito. Porque a Teodora, ela tem esse lado, sabe? De querer realmente... A Teodora, ela sofreu muito preconceito. E ela foi uma pessoa que sofreu muito pra estar nesse mercado da moda. Ainda mais ela sendo uma pessoa trans. E antes dela começar, ela iniciou como Tel. E eu tô falando o nome dela morto, gente, porque ela dá a liberdade pra falar sobre isso, porque é a história dela como profissional. Mas quando ela começou como Tel, já tinha a imagem de Tel, dono da Tear. E agora ela está trabalhando com essa imagem de Teodora, dona da Tear. E ela passou por muitas dificuldades. E a coleção dela no São Paulo Fashion Week foi uma das que mais saiu nos portais de mídias no Brasil inteiro. Ela teve look usado no Paris Fashion Week, gente, pra vocês terem noção. Nossa. Porque, assim, São muito lindas as roupas. ela quis resgatar a essência do Cerrado, e essa coleção dela é dividida em climas. E esse primeiro clima foi o fogo, pelo fato do Cerrado estar passando por essa questão climática e tudo mais. E dentro disso, ela trouxe uma flor típica do Cerrado, fez a representação da raposa nas estampas. Ela trouxe muito isso, sabe? E se tratando do local onde que é muito preconceituoso, que é essa região do Centro-Oeste em si, e ela sendo uma das únicas marcas /grife dentro do São Paulo Fashion Week do estado de Levando Goiás, isso pra fora. dentro de Goiânia, tipo assim, ai, gente, foi tudo, e foi um momento muito importante e muito essencial pra mim como ser humano também, sabe? Porque a Teodora pra mim também é uma grande inspiração em questão de profissional, empreendedora, do mundo da moda e tudo mais. É muito gratificante quando a gente vê pessoas próximas da nossa realidade e até a gente tendo sucesso. Porque é como se a gente também tivesse ali um junto, pedacinho, sabe? Muito, né? muito. E dessas mensagens que eu recebi, eu também recebi muita mensagem de muito homem e muita mulher cis falando, você fez... Eu recebi uma que eu nunca vou esquecer, ela mandou assim, você fez eu mudar a percepção de uma mulher trans. Nossa, muito forte. Muito forte. E, ao mesmo tempo, muito forte, porque a percepção que ele tem é uma percepção que ele tem de imagem da sociedade. Porque até se ele for sentar para conversar com uma mulher trans, que é a percepção que ele deve ser de uma prostituta, né? Ele vai se humanizar com ela, porque ele vai entender que ela está se prostituindo como uma mulher trans, porque ela não tem acesso ao que pessoas, padrões, privilegiadas têm. Mas, assim, foi um momento muito importante para O que mim. falta é oportunidade, né, pra essas pessoas. O que falta é oportunidade. Muita, 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 muita. Por isso que também muitos não têm a coragem que você teve, que a sua amiga teve de procurar o serviço. O que mais é necessário na nossa comunidade é coragem mesmo. Muita, muita. Principalmente nesse âmbito da saúde. Eu não vou mentir pra vocês, não. Eu fiquei com muita vergonha de a primeira vez. Porque eu tinha medo de como ia ser atendida, sabe? Imagina. E aí, graças a Deus, foi muito de boa e tudo mais. Só que aí quando eu tenho outras amigas que têm experiências de outras formas, eu fico muito chateada, porque, cara, o médico tá ali pra te acolher e cuidar de você. O médico tá ali pra cuidar de você. Olha que profundo.
cuidar de você. A nossa visão de cuidado é de mãe, pai e médico. Sim. É. Eu tenho uma amiga, Giovana, que ela também tá passando por esse processo de hormonização agora. E ela também teve muito medo na hora que ela foi ter a primeira consulta dela. Ela falou assim, eu tenho medo de, tipo, dar tudo errado. Graças a Deus deu tudo certo. Ela tá Ai, que caminhando bom. aí. Fico feliz por ela. Ah, daqui? Ela é de Araguari. Eu quero conhecer aqui. Gente, eu amo ter laços com pessoas do meu meio, sabe? Tipo, você vive dentro de uma bolha. Não, eu não vivo dentro de uma bolha porque meu trabalho 100% não é dentro dessa bolha LGBT. Mas quando eu quero estar dentro da minha bolha, gente, eu me afogo dentro dela. Cheio d'água, eu me afogo dentro dela. Eu gosto de ter essa troca, sabe? Porque eu acho que já tem tanta rivalidade no meio também, tem esse lado meio obscuro em si, que eu tento muito tirar isso. É sobre o tópico que a gente tava, que é rede de apoio. Sobre criar a nossa própria rede, né? E é muito engraçado isso, porque no meu ciclo de amizade, eu tenho amigas trans e eu tenho muitos amigos gays, lésbicas, pambi. Ai, gente, a sigla toda. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muitos amigos héteros. E meus amigos héteros que eu tenho no meu ciclo de amizade, muitos tinham uma visão completamente errada da comunidade em si. E que passaram a querer aprender a partir do momento que conviveu comigo. A minha amiga Vanessa, que sempre tá comigo em todas as ocasiões possíveis, ela fala isso pra mim. Ela fala assim, amiga, hoje em dia eu consigo ter muita noção do que eu não tinha. E, tipo assim, cara, vocês tinha que ter uma medalha olímpica, porque a forma que vocês vivem, a forma que vocês lidam com a vida, e sempre com um sorriso no rosto, que a maioria, a gente não pode estar triste, porque a pessoa não quer ver isso da gente, não. A gente é aquele público animado, sabe? Aquela galera pra animação, oba, oba, lelele. E, na verdade, a gente não é. A gente tem vários traumas, várias questões internas. Por trás. Exato. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo meu ciclo de amizade privilegiado, tendo noção disso, sabe? Eu sinto que o que eu tô fazendo não tá dando certo. Não só com o meu ciclo de amizade, mas com minhas seguidoras e tudo mais. Sobre É um essa pontinho parte. de esperança no mundo, né? Sim. Sobre essa parte de rede de apoio, e também que tem a ver com isso de não conhecer por trás. Eu considero que eu tenho uma rede de apoio boa, de amizades, de família mesmo. Tenho um namorado que tá sempre comigo, só que poucos são aqueles que tá ali na hora do corre. Então, assim, eu preciso fazer alguma coisa muito urgente. Quem que eu vou recorrer? Normalmente são pessoas que estão comigo. São pessoas gays, são pessoas bi, lésbicas, que estão ali comigo. Eu tenho amizades de pessoas cisgêneras, héteros, a minha família toda hétero. Então, assim, na hora do vamos ver, não são essas pessoas hétero que estão me ajudando, sabe? Eles não estão sabendo no que tá ali por trás. Tem muita coisa que o Hudson sabe, por ele estar próximo da minha comunidade, que minha família não sabe, e vice-versa. Eu sei também, tipo, o que tá por trás. Tipo, aquele evento que a gente tava comentando mais cedo, da jornada. O pessoal comenta do sucesso, da finalização. Não Tipo, comenta. nossa, deu tudo certo. Ninguém comenta o que tava ali, o que a gente teve que fazer antes, o que a gente teve que abdicar pra estar ali, do cansaço, entendeu? Então, assim, trazendo um pouco pra mim, dessa rede de apoio. O que o pessoal comenta? Nossa, a Anitta compartilhou o Rafael nos stories. Mas aí, quando eu tava começando, que eu postei lá meu primeiro vídeo dançando, não sei quantos anos atrás, era tipo, nossa, você não tem vergonha, não. Sim, ai, eu te entendo super. Nossa, mas se eu fosse você, eu não teria. Ah, não, mas rebolando? Você tem certeza que você vai postar um vídeo rebolando? Ainda mais agora, eu na faculdade de medicina. Nossa, mas você vai ser médico e posta vídeo dançando? E aí, também tem um outro lado, que é tipo, por exemplo, um professor médico. Nossa, depois posta uma foto comigo, viu? Porque hoje em dia tudo é seguidor. Então, tipo, tem os dois lados da balança. Sim. Dentro da própria comunidade. Todo mundo que sabe como que é o ex-Twitter e o ex. Então, assim, quando eu comecei, nossa, eu recebia comentários que eu ficava assim, gente, nem parece que é da própria comunidade, né? Então, a gente também já falou sobre isso. As pessoas julgavam Eu postei um vídeo, que foi a última vez que eu fui parar no story da Anitta, que montei a coreografia, foi uma coreografia própria. E foi uma agência que entrou em contato comigo e falou assim, olha, você foi um dos selecionados pra postar um vídeo pra promover o novo single da Anitta, que é Double Team. Aí eu falei, ok, tenho até que dia pra postar. Beleza, postei. Sempre compartilho e flodo o vídeo em todas as redes sociais, porque sempre é assim, você tem que produzir o máximo de conteúdo, porque pelo menos um ali vai dar certo, né? E aí eu postava TikTok, Twitter. Quando chegou no Twitter, os comentários eram tipo, nossa, era melhor ter deixado sem coreografia. Nossa, mas ninguém te pediu pra você criar essa coreografia. Nossa, por que eu tô vendo isso na minha tela? E aí, claro que sim, não são todos
90% foi comentário positivo. Mas aí aqueles 10% de negativo, aí eu fiquei caladinho, não respondi ninguém. Aí quando foi uma semana depois, pá, a Anitta me postou no story. Aí eu fui e respondi com um print, deu no story Eu dela. amo, eu amo, eu Aí eu amo falei o assim, mas Fecho. não Na cara. precisava de ter criado a coreografia. Eu amo o fecho, eu amo demais. Aí a gente consegue o respeito, porque provou valor. E aí a rede de apoio que tá ali por trás vai comemorar junto comigo aquilo ali. Mas ninguém viu o que tava antes. Ninguém viu os comentários. Eu fiz um conteúdo também que eu recebi muito hate. Ai, me chamaram de olheira de dumbo, cara achatada, perna torta. Acabaram comigo. Eu tive que privar o comentário desse vídeo, que era um vídeo de eu andando na cidade, com o look fashionista e tudo mais. E teve uma pessoa específica que comentou assim, mas é bregona, nunca vai acontecer nada na vida dessa daí pra ela dar uma melhorada, alguma coisa assim. Corta para um mês depois eu desfilar no São Paulo Fashion Week. Nossa. É muito sobre isso. É muito É satisfatório. muito. Eu acho que a gente tem que se apoiar, a gente, enquanto na comunidade, tem que se apoiar. Eu lembro uma vez que eu tava com meu celular perto do Rafael, eu tava passando o vídeo dele e eu passei assim pra Não baixo. curtiu. Aí ele me falou assim, volta. Ele pegou o celular, volta e colocou o vídeo e fez eu ver o vídeo inteiro. Curte, comenta, compartilha. salva e caminha. E eu nunca mais, toda vez que aparece um vídeo dele, eu assisto até o final. Porque, tipo assim, não vai... Não me custa nada, sabe, fazer aquilo. E é um amigo meu que eu vou estar ajudando. E a gente sabe que a nossa luta é sempre, igual você falou, é sempre o dobro que a gente tem que fazer. Então, um pouco de apoio ali nunca... E outra, não que você pense isso no futuro, mas você sabe que se ele alcançar o sonho dele, os objetivos dele, você vai poder desfrutar junto com ele. Hoje em dia, gente, não custa nada você comentar, curtir, compartilhar. Ainda mais de uma população que é tão invisibilizada e que é tão difícil ter acesso às melhores coisas. Sim. Então, você comentando, você curtindo, você salvando, você mandando, isso ajuda muito, muito mesmo, porque você lembra que, nossa, minha amiga foi tão difícil para ela chegar onde que ela tá, o que custa fazer isso para ela? E a comunidade LGBTQIAPN+, sabe muito disso. A nossa rede de apoio não é a família, infelizmente. A grande maioria. Sim. Existe uma parcela? Existe, não generalizando. Existem pessoas privilegiadas. Mas fora dessas pessoas privilegiadas, a nossa maior rede de apoio é a da amizade. A primeira família da população LGBTQIAPN+, é a amizade. Sim. Porque, querendo ou não, São pessoas até que você se identifica também. Ai, que consegue sim. te entender. Uhum. E são pessoas que você consegue dividir algo que você não teria coragem de dividir com seu pai, com sua mãe, com medo de ser Sim. julgado, oprimido. Ou não entendido. Exatamente. Que a gente sabe que, por exemplo, essa mesa de conversa aqui é um lugar seguro pra falar o que a gente realmente pensa. A gente não precisa ficar pisando em ovos em cada palavra que a gente vai ter. E voltando também sobre essa questão do apoio, também é sobre coragem, ainda mais na época que a gente tá, de que as pessoas têm dificuldade de postar no próprio Instagram. Ela tem vergonha de postar no próprio perfil. Então, assim, se você tem um amigo, uma amiga, principalmente da comunidade LGBT, que tá tendo a coragem de produzir conteúdo, mesmo que pequenininho, apoia, porque Sim. nunca quem tá lá em cima fica julgando quem tá embaixo. Demais. Sempre é quem não tá fazendo nada que vai e fala, nunca vai acontecer nada na vida dela. Mas aí, quem que tá falando isso? Não é a Adriana Lima, não é a Gisele Bündchen. E eu tenho um amigo que é um exemplo disso. Eu não sei se vocês conhecem o Arthur, que ele é fotógrafo. Ele morava aqui, ele foi pra São Paulo, ele estourou como fotógrafo. E aí, sempre, no início, a minha primeiro ensaio foi ele que fez. Ele falou assim, amiga, pelo amor de Deus, você precisa ser modelo, você precisa ser influenciadora de moda. Você entrega isso. E ele sempre foi me ajudando. E aí, quando eu decidi criar conteúdo, falar e tudo mais, eu sempre mandava pra ele. E ele sempre apoiava muito. Ele falava assim, amiga, tá perfeito, posta. Ai, amiga, mas vamos falar. Não, amiga, posta, porque é melhor feito do que não feito. E quem vai criticar é quem não tá fazendo absolutamente nada pra influenciar na sua vida. E lembre-se de uma coisa, quem comenta te dá engajamento. E pra você é necessário, porque você é uma pessoa que não tem alcance, porque o seu corpo te impossibilita isso por causa da sociedade. A partir do momento que eu catei isso pra mim, filho, foi uma viradinha de chave. Aí, hoje em dia, como eu já sei que eu tô alcançando mais gente, eu mando pra ele avaliar. Não, amiga, merece. Agora não tá como antigamente, não. Tem que melhorar isso aqui, tá? Então, vamos dar só uma melhoradinha. Mas ele sempre me ajuda. E ele foi uma pessoa muito fundamental nesse processo da minha rede de apoio. Porque foi ele que me deu esse start de eu querer realmente seguir nessa carreira e nessa profissão como influenciadora. Aí, durante o processo, eu tive mais ajuda. Encontrei pessoas que tem uma conectividade incrível comigo sobre essa relação de criar conteúdos, mas a rede de apoio em si, minha de amizade, é incrível. Incrível, incrível. E você quer deixar uma mensagem para os ouvintes? Vou falar bem pra cá, deixa eu arrumar o microfone. Pra cá? Ah, tá bom. Olha só,
A mensagem fundamental que eu quero passar para vocês é que vamos respeitar e vamos ter empatia. Toda a comunidade LGBTQIAPN+, sofre demais. A comunidade trans, ainda mais. Volto a repetir, fazemos parte daquela parcela que tem expectativa de vida de 30 anos. 30 anos a 35 anos. Vivemos naquela marginalização que é o corpo que mais mata no Brasil. Vivemos naquela marginalização que é o corpo que mais sofre violência. LGBT, assim, nasceu, podemos dizer assim, para sofrer, literalmente. Porque não foi uma escolha. Somos assim. E basta você, uma pessoa que já tem seus privilégios perante a sociedade, querer acolher. Não digo... Não precisa você querer ter um afeto por aquela pessoa. Vamos ter só um respeito e empatia. Porque a partir do momento que você ter esse respeito, essa empatia, você vai começar a humanizar esses corpos. E a partir do momento que você começar a humanizar esses corpos, ele vai ser mais recebido e mais acolhido. E eu quero te fazer uma pergunta. Quantas pessoas na sua bolha social faz parte dessa parcela marginalizada? É uma pessoa trans? É um homem gay? É uma mulher lésbica? É uma pessoa bissexual? É uma pessoa trans não binária? Quantas pessoas no seu ciclo de amizade você tem assim? E se você não tem nenhuma, está acontecendo algum probleminha com você. Vamos começar a acolher, vamos começar a respeitar e, principalmente, humanizar. É isso. Nossa, arrasou. Faço as palavras Não vou nem, dela. vou nem falar mais nada depois desse discurso. Ai, pera, tem uma lembrancinha pra ela. Ai, verdade. Que tudo! Aí é uma bolsinha da Chanel. Eu amo. A louca zoeira. É uma Gucci. Ai, gente. Nossa, mas essa colinha da Gucci tá estranha. Tá um pouco diferente. É só uma lembrancinha pra agradecer Ai, você por gente. ter vindo, feito essa Não conversa aqui com a precisava. gente. Não, eu posso falar uma coisa pra vocês? Uma coisa que eu amo é isso daqui. Sério. Porque eu tô passando por uma educação de beber muita água. E quando eu tenho um negocinho diferente, eu gosto porque eu começo a querer, me induz a querer beber. Gente, ai! É da nossa linha. É da liga deles. Ai, que tudo. Quero uma também. Não, é pra convidada. Tem um chocolatinho aí dentro. Gente, Tem um eu pouquinho de amei. Ai, gente, muito obrigada. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto. Eu espero que a faculdade em si abrace mais isso sobre vocês, abracem mais as causas LGBTs, QIAPN+, que é uma causa que a gente falou aqui diversas vezes. Ai, fica redundante. Não é redundante quando a gente precisa falar muitas vezes, porque é necessário. Sim. É uma causa que, assim, é muito complicado de lidar pelo fato que as pessoas não querem receber a informação. E tendo pessoas como vocês aqui na faculdade, eu me sinto ainda mais acolhida e ainda mais representada. Então, parabéns, continue. Eu espero Obrigado. realmente que a faculdade abrace ainda mais. E eu desejo para vocês, gente, todo o sucesso do mundo. E quando se formarem, eu vou querer ter uma consulta com vocês, porque, assim, eu me sinto acolhida, eu me sinto respeitada. O mesmo pra você. Todo o sucesso do mundo. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite, ter vindo aqui conversar com a gente. E é isso. Fica o convite pra vir mais vezes também. Ah, é só chamar. Sim. Muito obrigado. Foi maravilhoso. Beijo. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, gente.